Karl Marx, A Guerra Civil na França, editora Boitempo, edição 2011. Apresentação: Antônio Rago Filho. Nota da edição: historiador e editor da revista Projeto História da PUC São Paulo. Páginas 9 a 20. A Guerra Civil na França, obra de alcance universal que retrata a breve existência da Comuna de Paris, somente 72 dias, é a manifestação corajosa de Marx conclamando operários e operárias à ação, desafiando a ordem dos proprietários numa situação trágica, tingida de vermelho. A defesa de Paris, que ficou sitiada pelos prussianos, foi feita pela Guarda Nacional composta de 200 batalhões, a maioria da classe trabalhadora. A usurpação do poder promovida pelos representantes da burguesia, das camadas médias e dos setores rurais, timbrados pelos interesses dinásticos, foi confrontada pela crítica das armas dos trabalhadores. Paris não podia ser defendida sem armar sua classe trabalhadora, organizando-a em uma força efetiva e treinando suas fileiras na própria guerra. Mas Paris armada era a Revolução Armada. Nota 1. Karl Marx, A Guerra Civil na França, seleção de textos, tradução e notas de Rubens Enderle, São Paulo, Boitempo, 2011, página 35. A Comuna de Paris foi a primeira experiência histórica de tomada de poder da classe trabalhadora, cujo significado colocou-a como referencial para as lutas de emancipação social. A Comuna foi uma revolução contra o Estado, a forma política finalmente encontrada, meio orgânico de ação que visava um trânsito socialista, uma nova forma social sem classes, a poesia do futuro. Marx afirmou que sua grande medida foi precisamente sua existência. Porém, ela não teve tempo. O heroísmo da classe operária na luta contra os usurpadores das fontes de vida foi um exemplo que a Associação Internacional dos Trabalhadores, AIT, tentou imortalizar. Na dualidade de poder, a Paris operária teve de se confrontar numa guerra civil com as forças diversais, onde se concentravam os proprietários industriais, os ruralistas, as forças bonapartistas da Assembleia Nacional, que por sua vez ampliara tropas e armamento graças aos generais prussianos. O Segundo Império, 1852 a 1870, em sua gênese, veio manchado pelo sangue derramado dos operários entrincheirados em barricadas. Sob o comando do general Cavaignac, na Segunda República, a burguesia desarmou e aniquilou os operários na sangrenta jornada de junho de 1848. O bonapartismo aprendeu a lição. No aniversário de 140 anos da Comuna de Paris, a Boitempo Editorial traz à tona, numa edição impecável, com seleção de textos, tradução e notas de Rubens Enderle, a célebre mensagem do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores sobre a Guerra Civil na França, redigida por Karl Marx na cidade de Londres em 30 de maio de 1871, após o extermínio e o terrorismo praticado pelas forças militares contra a classe trabalhadora alinhada na Comuna de Paris. 8 dias de intensa repressão aos trabalhadores armados de 21 a 28 de maio de 1871, que ficaram conhecidos como a Semana Sangrenta. Marx, secretário da AIT, dando continuidade aos combates da Comuna e investindo contra as calúnias e mentiras dos jornais burgueses, dissemina as virtudes da República do Trabalho, a primeira revolução dos trabalhadores no mundo moderno e forma política de emancipação social. Marx questiona a própria classe dominante. Que é a Comuna? Essa esfinge tão atordoante para o espírito burguês? A essa pergunta o leitor encontrará respostas claras, minuciosas, concretas ao estilo do rigor marxiano, no conjunto de escritos selecionados para compor esta obra. As duas mensagens do Conselho Geral da AIT sobre a Guerra Franco-Prussiana, a primeira de 23 de julho e a segunda de 9 de setembro de 1870, após a instauração da República no dia 4 de setembro por obra das ações revolucionárias dos operários parisienses. De certo modo, antevêm possibilidades e desdobramentos dos conflitos dos imperialismos dinásticos. Do lado francês, a dinastia de Napoleão III, que presenciava os estertores do farsesco Segundo Império, 1852 a 1870, na outra ponta, a Prússia dos Hohenzollern, antigo eleitorado convertido em reino de uma dinastia que, desde princípios do século XVIII, realizava um contínuo expansionismo interno, agregando parcelas de outros territórios e promovendo sucessivas guerras.
A aguda análise de Marx demonstra o seu método de trabalho. Acompanha o desenrolar dos acontecimentos com toda a documentação disponível, jornais, cartas, depoimentos, documentos judiciais autênticos, registros policiais, boletins, pronunciamentos parlamentares. O historiador Jacques Legoff, numa afirmação talvez apressada, imputou à produção histórica do filósofo alemão um caráter panfletário. Quem tiver a atenção voltada sem preconceitos a tais escritos ficará surpreso com a capacidade intelectual de Marx em detalhar com minúcias o envolver desse processo histórico, o envolver desse processo histórico sem igual. Afinal, como seria possível falar da história de indivíduos vivos e atuantes sem determiná-los nos embates antagônicos das classes sociais? Como não reconhecer um novo sujeito histórico, a classe trabalhadora, a impulsionar a marcha do tempo? Marx possuía amplo conhecimento das lutas de classes que se manifestavam em vários âmbitos, e esse domínio sobre as experiências concretas das classes e as inúmeras frações e tendências políticas, fosse na Inglaterra, na Rússia, na França ou na Alemanha, fazia-no, portanto, um historiador de estatura comprovada que não mirava o saber do especialista, mas que o dispunha de modo revolucionário para que a arma da crítica se tornasse força material e fosse apoderada por amplas massas de trabalhadores, visando ao processo emancipatório enquanto efetividade histórica. Pois, para o filósofo alemão, cita: o comunismo não é para nós um estado de coisas que deve ser instaurado, um ideal para o qual a realidade deverá se direcionar. Chamamos de comunismo um movimento real que supera o estado de coisas atual. As condições desse movimento resultam dos pressupostos atualmente existentes. Nota 3. Karl Marx, A Ideologia Alemã, tradução de Rubens Inderno, Nelly Schneider, Luciano Cavini, Martorano, São Paulo, Bom Tempo, 2017, página 38, nota A. Fim da citação. A revolução política deveria necessariamente conter de modo imanente a revolução social, uma vez que, cita, toda e qualquer revolução dissolve a antiga sociedade. Nesse sentido, ela é social. Toda e qualquer revolução derruba o antigo poder. Nesse sentido, ela é política. A revolução como tal, a derrubada do poder constituído e a dissolução das relações antigas é um ato político. No entanto, sem revolução, o socialismo não poderá se concretizar. Ele necessita desse ato político, já que necessita morrer ou recorrer à destruição e à dissolução. Porém, quando tem início a atividade organizadora, quando se manifesta o seu próprio fim, quando se manifesta a sua alma, o socialismo se desfaz do seu invólucro político. Nota 4. Karl Marx, glosas críticas do artigo Rei da Prússia e a Reforma Social, de um prussiano, em Karl Marx e Friedrich Engels, Lutas de Classe na Alemanha, tradução de Nelly Schneider, São Paulo, Bom Tempo, 2010, páginas 51 a 52, grifos originais. Fim da citação. Na mensagem do Comitê Central à Liga Comunista de março de 1850, Marx tornou claro que, cita, é de nosso interesse, é nossa tarefa tornar a revolução permanente até que todas as classes proprietárias, em maior ou menor grau, tenham sido alijadas do poder. O poder estatal tenha sido conquistado pelo proletariado e a associação dos proletários tenha avançado, não só em um país, mas em todos os países dominantes no mundo inteiro, a tal ponto que a concorrência entre os proletários tenha cessado nesses países e que, ao menos, as forças produtivas decisivas estejam concentradas nas mãos dos proletários. Para nós, não se trata de modificar a propriedade privada, mas de aniquilá-la. Não se trata de camuflar as contradições de classe, mas de abolir as classes. Não se trata de melhorar a sociedade vigente, mas de fundar uma nova. Nota 5, Karl Marx e Friedrich Engels, mensagem do Comitê Central à Liga dos Comunistas, em Karl Marx e Friedrich Engels, Lutas de Classes na Alemanha. Citação página 64, grifos nossos. Fim da citação. 20 anos depois, prefaciando a Guerra Civil na França, Engels postulava os acertos de Marx quanto à crise internacional, a disputa imperialista das duas dinastias, a tíbia e covarde ação da manu militare, da burguesia francesa ante sua iminente derrota para os exércitos prussianos, e alertava para o fato de que a vitória ou a derrota trariam como consequência o retorno ainda mais virulento de todas as misérias que assolaram a Alemanha após as guerras da independência.
Em sua primeira mensagem, redigida em Londres em 23 de julho de 1870, portanto, e poucas semanas do desencadeamento da Guerra Franco-Prussiana, Marx denuncia o engodo do bonapartismo do Segundo Império, que buscava a sua preservação e afiava as garras contra os prussianos. De tal estado de coisas, o que poderia resultar senão a guerra? Nota 6. Karl Marx, A Guerra Civil na França, citação página 23. Será lida. O bonapartismo foi um produto de contradições sociais nas quais a burguesia encontrava-se incapacitada e o proletariado ainda estava imaturo para governar. Os bonapartistas tentavam maniatar as organizações operárias e atingir a Associação Internacional dos Trabalhadores como um perigoso inimigo, disseminando preconceitos e reprimindo as direções internacionalistas. No plano externo, Napoleão III promovia guerras de conquista. O imperialismo francês impusera ao povo mexicano o imperador, o arquiduque austríaco Maximiliano, porém padeceria um profundo revés. Em 1867, o imperador do México foi fuzilado pelas tropas de Benito Juárez e os franceses, junto com o desgaste de suas tropas, perderam os capitais investidos. O plebiscito de 7 de maio de 1870 tinha como finalidade dar fôlego à manutenção do bonapartismo. Qual foi o verdadeiro crime das ações francesas da Internacional? Elas disseram ao povo francês, pública e enfaticamente, que votar o plebiscito era votar pelo despotismo no interior e pela guerra no estrangeiro. Nota 7, Ibidem, página 21. Esclarecia a dirigente da AIT. Marx sustentava ainda que na outra margem do Reno, a Alemanha, que fora fustigada por Napoleão III, manobrava no sentido da conversão de sua propalada guerra de defesa para uma guerra de conquista. Ante a absurdidade criminosa, os internacionalistas franceses bradavam: irmãos da Alemanha, nossa divisão resultaria apenas no completo triunfo do despotismo nos dois lados do Reno. Nota 8, Ibidem, página 22. Marx seria incisivo em suas críticas. Cita: seja qual for o desenrolar da guerra de Luís Bonaparte com a Prússia, o dobre fúnebre do Segundo Império já soou em Paris. O Império terminará como começou, por uma paródia. Mas não nos esqueçamos de que foram os governos e as classes dominantes da Europa que permitiram a Luís Bonaparte encenar por 18 anos a farsa feroz do Império restaurado. Nota 9, Ibidem, página 23. Fim da citação. A primeira mensagem acenava com o florescimento de uma nova forma social cujo estatuto ordenado pelo trabalho poderia resultar na paz. Para a AIT, sob a firma de Marx, somente com a fraternidade e a ação radical das classes operárias francesas, alemã e inglesa poderiam ser evitadas consequências inumanas e desastrosas para a população. Seja qual for o desenrolar da horrível guerra que se anuncia, a aliança das classes trabalhadoras de todos os países acabará por matar a guerra. Nota 10, Ibidem, página 25. Em 9 de setembro de 1870, Marx divulgava a segunda mensagem do Conselho Geral sobre a Guerra Franco-Prussiana. Há que se situar um momento histórico. O rei da Prússia, Guilherme, futuro imperador da Alemanha unificada, declarou que a guerra era dirigida ao imperador francês e não contra o povo francês, alegando que a reação alemã era decorrente dos desatinos imperiais de Napoleão III. Ele frisava: eu assumi para repelir essa agressão o comando dos exércitos alemães e fui levado pelos acontecimentos militares a cruzar as fronteiras da França. Como Marx previra, a guerra se transformou em guerra de conquista. Napoleão III, que seguira à frente de seu exército para o fronte em Sedan, uma vez capturado, simplesmente fará parte dos prisioneiros alocados num castelo alemão com cerca de 100 mil soldados. Os exércitos de Moltke e Bismarck fizeram uma devassa nessa região fronteiriça, massacrando a população da cidade de Estraburgo por seu patriotismo francês. Marx, um profundo decifrador de tais regiões no quadro da ofensiva militar, sabia que o argumento prussiano carecia de lógica, porquanto o fato de numa época passada, a Alsácia e parte da Lorena terem pertencido a um antigo império alemão, o seu confisco não era garantia material contra a agressão francesa. A tomada dessas duas regiões, em verdade, continha uma lógica militar, pois enquanto a massa das tropas alemãs estivessem lá estacionadas, todo o exército francês avançando de Estraburgo em direção ao sul da Alemanha estaria flanqueado e teria sua comunicação ameaçada.
e a massa recrutada para os combates partia precisamente dos contingentes da classe operária e dos camponeses alemães. Marx decifra assim a lógica específica da política de conquista e os vários interesses das classes dominantes da França, Rússia e Alemanha. Após a Guerra de Sadowa, em 1866, na qual os prussianos derrotaram os exércitos austríacos, e com a vitória sobre os franceses e a anexação de parcela de seu território, a Alemanha estava a um passo de consumar a unidade territorial nacional. Em 4 de setembro de 1870, o Hôtel de Ville é ocupado pelos operários parisienses, fundando a nova República Francesa. Todavia, Marx especifica o conteúdo histórico do novo poder. Essa república não subverteu o trono, mas apenas tomou o seu lugar que havia vacado. Ela foi proclamada não como uma conquista social, mas como uma medida nacional de defesa. Nota 12, idem página 32. Ora, a distribuição dos órgãos de poder estatal entre as fações dominantes ficara mais do que evidenciada. Os orleanistas se apossaram do aparato militar e policial, os republicanos da classe média de outras funções estatais, não deixando dúvidas a seu comportamento. Algumas de suas primeiras ações demonstram que eles herdaram do Império não apenas ruínas, mas também seu pavor da classe trabalhadora. Nota 13, idem página 32. Marx, mais uma vez, sinaliza as consequências da guerra para os trabalhadores e a população de modo geral, as pretensões prussianas, os ardis dos proprietários da banca, da indústria, do comércio e da terra, dos burgueses industriais e ruralistas da França, caso os trabalhadores não dessem respostas à altura. Se abdicassem de seu dever, cita, e se permanecessem passivos, a terrível guerra atual será apenas o prelúdio de conflitos internacionais ainda mais mortíferos e conduzirá em todos os países um renovado triunfo sobre o operário pelos senhores da espada, da terra e do capital. Nota 14, idem página 33. Fim da citação. O insidioso general Trochu, na mesma noite da proclamação da República, antecipara seu papel e sua visão dos acontecimentos. Paris jamais poderia resistir ao assédio das forças prussianas. Várias anedotas cínicas circularam entre as camadas dirigentes. Jules Favre debochava que o maior perigo não eram os prussianos, mas sim os operários de Paris. Marx denunciou essas pobres personagens, fazendo chegar aos internacionalistas documentos que provavam uma promíscua articulação para que o exército francês capitulasse. Em 31 de outubro, ante os murmúrios que varriam a cidade sobre a capitulação de Metz, a derrota de Bourget e o conchavo com os generais prussianos, os trabalhadores ocuparam o Hôtel de Ville, colocando a vida em defesa da República. Mas ainda anunciam eleições para a instauração da Comuna. O governo de defesa nacional sentenciou Marx. Cita: aprisionado no Hôtel de Ville, empenhou solenemente sua palavra a Blanc, Florent e outros representantes da classe trabalhadora, prometendo abrir mão do seu poder usurpado e entregá-lo nas mãos de uma comuna a ser livremente eleita por Paris. Ao invés de manter sua palavra, eles lançaram sobre Paris os bretões de Trochu, que agora substituíam os corsos de Bonaparte. Nota 15, idem, página 49. Fim da citação. A traição das classes dominantes, todavia, vai se materializando. A dualidade de poderes, por outro lado, também se cristaliza. No polo parisiense, os trabalhadores armam-se ainda mais com as novas subscrições para a produção de canhões e obuses. No polo de Versailles, os dirigentes do governo de defesa, articulado no Partido da Ordem, passam à articulação com os prussianos, preparando assim o desarme e o holocausto da classe operária. Por essa razão, o secretário da AIT escreve, cita: com o verdadeiro heroísmo da extrema auto-humilhação, o governo de defesa nacional, em sua capitulação, revelou-se como um governo da França por prisioneiros de Bismarck, um papel tão ignóbil que o próprio Luiz Bonaparte de Sedan recusava-se a aceitar. Após os eventos de 18 de março, em sua fuga alucinada para Versailles, os capituladores, deixaram nas mãos de Paris as evidências documentais de sua traição. E, a fim de destruí-las, como afirma a Comuna em seu manifesto às províncias, aqueles homens não hesitariam em fazer de Paris um monte de ruínas banhado por um mar de sangue. Nota 16, idem, página 37. Fim da citação. A capitulação, em verdade, verifica-se em 28 de janeiro de 1871, quando Jules Favre e o chanceler de ferro, Otto von Bismarck,
assinam em Versailles o acordo do armistício e a capitulação de Paris. Para a resolução do impasse da trégua acordada, os prussianos exigindo o pagamento de contribuição de guerra, o sítio e a entrega dos principais fortes da cidade de Paris, as armas dos exércitos franceses e a eleição de uma Assembleia Nacional, a guerra civil, empuxada por esses capituladores, ganha força com a eleição de Adolphe Thiers. Marx dedica algumas boas páginas de sua pesquisa sobre essas tristes figuras. Cita: Thiers, esse gnomo monstruoso, encantou a burguesia francesa por quase meio século, por ser a expressão intelectual mais acabada de sua própria corrupção de classe. Antes de se tornar um estadista, ele já havia dado provas de seus poderes mentirosos como historiador. A crônica de sua vida pública é o relatório dos infortúnios da França. Nota 17, Ibidem, página 38 a 39. Fim da citação. Ativo traiçoeiro, adido ao ministério de Luís Felipe na monarquia constitucional de 1830, anos depois participou da repressão aos operários da rua Transnonain, cujos corpos fuzilados foram retratados pelo pintor e caricaturista Damier. Nas revoluções de 1848, tornou-se o mentor do partido da ordem que congregava os ramos dinásticos e os proprietários, mas seu principal papel estava reservado para o desfecho da Comuna de Paris. O ancião, contra-revolucionário, corrupto e inescrupuloso, solicitara permissão a Bismarck para liberar os prisioneiros de Sedan e Metz, conseguindo desse modo que os mais de 80 mil soldados adensassem as hostes de Versailles. Deixou expresso aos prussianos que esse aumento no número de suas tropas era para uso exclusivo da repressão aos operários e operárias de Paris. Em fevereiro de 1871, é eleita a Assembleia Nacional Francesa reunida em Bordeaux, incluindo Louis Blanc e Victor Hugo, num total de 630 deputados, com maioria, cerca de 430, monarquistas. Daí o apelido, Assembleia dos Rurais. Concretiza-se o Tratado de Paz entre França e Alemanha, assinado por Thiers e Jules Favre, e do lado alemão, Bismarck, e representantes dos sulistas alemães, que determinava o pagamento de reparação de guerra no valor de 5 bilhões de francos. A posse da Alsácia e da parte oriental de Lorena e o sítio de Paris. O próximo passo era o massacre dos operários armados em Paris, que encontravam-se em estado de desesperador, sofrendo com os horrores da fome, fruto de um cerco de 5 meses. Cita: heroicamente resolveu correr todos os riscos de uma resistência contra os conspiradores franceses, mesmo com o canhão prussiano a encará-la a partir de seus próprios fortes. Ainda assim, em sua aversão à guerra civil, a Paris estava para ser arrastada. O Comitê Central continuava a persistir em uma atitude meramente defensiva, apesar das provocações da Assembleia, das usurpações do Executivo e da ameaçadora concentração de tropas em Paris e seus arredores. Nota 18, Ibidem, página 48, fim da citação. Na parte 3 de A Guerra Civil na França, assim como nos rascunhos que acompanham esta edição inédita, Marx detém-se em decretos, medidas, organizações, realizações e equívocos da própria Comuna. O grito de emancipação "Viva a Comuna! Estamos aqui pela humanidade!" ecoou em todos os cantos da cidade, após a tentativa de tomada dos canhões de Montmartre pelas forças de Versailles no dia 17 de março, que custou a vida dos generais Lecompte e Clermont Thomas. A classe operária respondeu com a Comuna. Os proletários de Paris, escreveu o Comitê Central do Manifesto de 18 de março, compreenderam que é seu dever imperioso e seu direito absoluto tornar-se donos de seus próprios destinos, tomando o poder governamental. Todavia, os trabalhadores não consentiam reproduzir e preservar a mesma estrutura e lógica de dominação. Não se propuseram assenhorar-se da maquinaria burocrático-militar e dela servir-se para seus próprios fins. Marx advertira Kugelmann de que a Comuna deveria quebrar essa maquinaria do despotismo de classe, pois esta é a pré-condição de toda revolução popular efetiva no continente. Ao historicizar as formas de poder na França, Marx não só demonstrou um profundo conhecimento histórico das lutas de classes e das suas expressões políticas, como as atribuiu a cada momento particular. É interessante notar como,
com seu rigor característico, situa as transformações do poder do Estado, que vai modificando seu feitio até se configurar numa força pública para a escravização social dos proletariados. Após as jornadas sangrentas de junho de 1848, em dezembro, a eleição vencida por Luís Bonaparte, Marx demonstra que, cita, a forma mais apropriada para esse governo por ações era a república parlamentar, com Luís Bonaparte como seu presidente, um regime de confesso terrorismo de classe e de insulto deliberado contra a multidão vil. Se a república parlamentar, como dizia o Sr. Thiers, era a que menos as dividia, as diversas frações da classe dominante, ela abria, por um lado, um abismo entre essa classe e o corpo inteiro da sociedade situada fora de suas parcas fileiras. Nota 19, Ibidem, página 55. Fim da citação. Engels determinava o bonapartismo como a verdadeira religião da burguesia moderna. De acordo com Marx, o bonapartismo que regia o Segundo Império nascera por meio de um capot d'idées, colocando-se acima das classes, convertendo-se numa ditadura da espada sobre a sociedade civil. Bastaria destacar algumas medidas voltadas à classe trabalhadora e adotadas pela Comuna para demonstrar o seu alcance, tais como supressão do trabalho noturno para padeiros diaristas, abolição nas oficinas públicas e privadas da jurisdição privada, que propicia aos patrões a prática de multas e descontos a título de punição, a suspensão da venda de artigos penhorados na casa de penhores. Marx registra ainda primeiro rascunho, um fato de suma importância, um grande número de oficinas, manufaturas que foi fechado em Paris depois que seus proprietários fugiram, fato que demonstra o velho método dos capitalistas industriais. Todavia, cita, a Comuna muito sabiamente formou uma comissão que, em cooperação com os delegados escolhidos por diferentes ramos do comércio, investigará os meios de transferir as oficinas e as manufaturas abandonadas às sociedades cooperativas de trabalhadores, com algumas indenizações para os desertores capitalistas. Nota 20, Ibidem, página 116 a 117. Fim da citação. Outras medidas protegiam as mães e viúvas dos guardas nacionais e as prostitutas públicas que viviam em condições de servidão pessoal. Foram libertadas de sua escravidão degradante pela Comuna. No que tange à educação, ainda que não tivesse tempo de reorganizar a instrução pública com a separação da igreja de suas funções públicas, o orçamento religioso foi abolido, todas as propriedades clericais foram declaradas nacionais, o ensino tornou-se livre dos preconceitos religiosos. A Comuna ordenou que todos os materiais didáticos, como livros, mapas, papel, etc., fossem dados gratuitamente aos professores, que doravante passam a recebê-los das respectivas prefeituras às quais pertencem. Nota 21. Ibidem, página 117. Outras medidas, como a devolução do valor dos aluguéis de casas referentes aos últimos 3 trimestres, foram ao encontro das necessidades não só da classe trabalhadora, mas também das classes médias. Dessa maneira, nenhuma ordem de cobrança da parte dos proprietários poderia ser efetuada. Também foi suspenso o pagamento de dívidas de letras de câmbio. A Comuna foi uma revolução contra o Estado. Ponto seguidamente reafirmado por Marx. Destruiu os órgãos que constituíam a máquina estatal, a saber, o exército, a polícia, o clero, a magistratura. A antítese direta do império era a Comuna. Frisava, cita, a Comuna era formada por conselheiros municipais escolhidos por sufrágio universal nos diversos distritos da cidade, responsáveis e com mandatos revogáveis a qualquer momento. A maioria de seus membros era naturalmente formada de operários ou representantes incontestáveis das classes operárias. A Comuna devia ser não corpo parlamentar, mas um órgão de trabalho executivo e legislativo ao mesmo tempo. Nota 21. Ibidem, página 117. Fim da citação. Marx considerava o Estado uma excrescência parasitária, uma usurpação das energias sociais. Cita. A Comuna, a reabsorção pela sociedade, pelas próprias massas populares do poder estatal como suas próprias forças vitais, em vez de forças que as controlam e subjugam, constituindo sua própria força em vez da força organizada de sua supressão.
a forma política de sua emancipação social no lugar da força artificial, apropriada por seus opressores. Sua própria força oposta a elas e organizadas contra elas, da sociedade erguida por seus inimigos para sua opressão. A forma era simples, como são todas as coisas grandiosas. Nota 23, Ibidem, página 129, fim da citação. Enquanto o modelo político do Império era de natureza repressiva, a Comuna projetava transformar todos os grandes centros urbanos em comunas segundo o modelo de Paris. Ao contrário do Estado bonapartista, a Comuna seria expansiva na medida em que, cita, toda a França seria organizada em comunas autooperantes e autogovernadas, sendo o exército permanente substituído pelas milícias populares, o exército dos parasitas estatais revolvidos, a hierarquia clerical dando lugar ao mestre-escola, o juiz estatal transformado em órgãos comunais, o sufrágio para a representação nacional deixando de ser um truque para um governo todo-poderoso e tornando-se a expressão deliberada das comunas organizadas, as funções estatais sendo reduzidas a algumas poucas funções para fins nacionais gerais. Nota 24, Ibidem, página 131. Fim da citação. O revolucionário da RT salienta, numa análise primorosa, o traço essencial da Comuna, como forma política de emancipação social. Ela não supera a luta de classes, não abole o conjunto das classes, cita, mas ela fornece os meios, ou o meio nacional em que essa luta de classe pode recorrer ou percorrer suas diferentes fases de maneira mais racional e humana possível. Ela pode provocar violentas reações e revoluções igualmente violentas. Ela inaugura a emancipação do trabalho, seu grande objetivo. Por um lado, ao remover a obra improdutiva e danosa dos parasitas estatais, cortando a fonte que sacrifica uma imensa porção da produção nacional para alimentar o monstro estatal. E por outro lado, ao realizar o verdadeiro trabalho de administração local e nacional por salários de operários. Ela dá início, portanto, a uma imensa economia e uma reforma econômica, assim como a uma transformação política. Nota 25, Ibidem, página 131, fim da citação. Os trabalhadores de Paris tentaram também de todas as formas resolver o fardo herdado do monopartismo que penalizava o campesinato. A Revolução Comunal se apresentava como representante de todas as classes sociais que não viviam do trabalho de outrem. A classe média urbana cerrou suas fileiras na Revolução Comunal, constituindo a União Republicana, pois adquiriu inteira confiança nas soluções efetuadas pela Comuna. Marx considerava que a República do Partido da Ordem, que agrupava todas as frações de usurpadores dos meios de vida, não era outra coisa do que o terrorismo anônimo de todas as frações monárquicas da coalizão dos legitimistas, orleanistas e bonapartistas, que visavam a restauração do Império. Em antítese direta, a República Social, a República assumidamente social era, cita, uma república que desapropria o capital e a classe dos proprietários rurais da máquina estatal para que esta seja assumida pela Comuna, que declara, francamente, que a emancipação social é o grande objetivo da República e assim garante essa transformação social pela organização comunal. Fim da citação. O célebre trotskista Ernest Mendel, em harmonia com as críticas marxianas, ainda que acreditando numa forma de Estado operário, afirmou que, cita, a Comuna de Paris, apesar de pouco tempo de que dispôs, e apesar da timidez de que seus prudonianos deram prova perante o Banco da França, inaugurou a era da expropriação dos expropriadores ao decretar a socialização das fábricas abandonadas pelos patrões e ao instaurar um regime de autogestão operária, a Comuna de Paris abriu um novo capítulo na tradição do internacionalismo proletário, apesar de sua origem jacobino-nacional. Forneceu assim um primeiro exemplo do processo de revolução permanente. Sabe-se que escolheu como estandarte a bandeira vermelha, a da República Universal do Trabalho. Sabe-se também o prestigioso papel que no seu seio desempenharam revolucionários estrangeiros como Frankel e Dombrowski. Sabe-se menos que, 65 anos antes da Revolução Espanhola de 1936, tinha inaugurado a tradição das Brigadas Proletárias Internacionais, criando uma brigada belga e uma brigada franco-americana. Vários milhares de revolucionários e de trabalhadores estrangeiros combateram nas suas fileiras, visto que os versalheses aprisionaram durante a luta mais de 1.700 dos chamados estrangeiros. Nota 27, Ibidem, página 137. Fim da citação.
Na hora presente, quando vários levantes irrompem na região do Maghreb, no norte africano, em partes do Oriente Médio, há que se reconhecer a importância das rebeliões populares contra as ditaduras que se perpetuaram com o apoio das potências imperialistas, autocracias que se apoiam na força militar, que por sua vez detém, com o mesmo autocrata, propriedades privadas, tornando-se acionistas das principais empresas desses países. Estranhos capitalistas com fardas militares. Mas há uma lacuna nesses expressivos movimentos sociais, a propositura da revolução social, das estruturas comunistas e da autogestão dos produtores, a necessidade real de medidas que se objetivem na imediatidade das tarefas cotidianas. O controle social das propriedades tornadas sociais, a tarefa é imensa. A construção de uma nova Associação Internacional dos Trabalhadores adequada aos dias de hoje, profundamente enraizada nos movimentos populares nucleados pela lógica onímoda do trabalho. Com a arma do humanismo radical ancorada na filosofia de Marx, impõe-se como tarefa consciente dos revolucionários e revolucionárias uma escala mundial. Março de 2011. Ernest Mendel, da Comuna de Maio de 1968, Lisboa, Antídoto, 1979, página 16 a 17. Obrigada por acompanhar essa leitura. Até o próximo vídeo.